Shalom, paz aos irmãos de fé. Erev Tov, boa noite. Boker Tov, bom dia. Ahatz Ohain Tuvim, boa tarde. Irmãos, eu gosto de falar dessa forma para que todos e quaisquer, independente do horário, que for assistir o vídeo, então recebam meus cumprimentos. Ok, irmãos? Muito bem. Irmãos, o assunto que nós vamos tratar aqui, hoje, agora, já quero deixar bem claro para os irmãos, é um assunto complexo porque envolve profecias, ou seja, somente os guiados pelo Espírito Santo, os de fé sincera, o qual eu me considero guiado pelo Espírito Santo, é que consegue ver essas verdades na Bíblia. E a importância do assunto que nós vamos tratar aqui, irmãos, examinando a Bíblia, como sempre, é sobre a data do nascimento do Filho da Virgem aqui na Terra, que é o Messias hebreu, o nosso Salvador, o qual, os irmãos já sabem, que foi o mesmo Pai Criador, o Espírito chamado Santo, quem veio aqui na Terra como homem, né, nascer de uma virgem como homem, o Messias hebreu, nosso Salvador. Então, irmãos, e aí, como também tenho certeza que todos já sabem da falsa história do nascimento do Jesus no dia 25 de dezembro, gente, que comemoram a festa de Natal e tudo mais. Pois bem, irmãos, isso é que eu quero deixar claro para os irmãos, que a Bíblia nos revela a verdade. Ok, meus irmãos? Inclusive, eu vou pegar minha Bíblia livre, porque eu iniciei o vídeo sem pegar a Bíblia. Aqui, irmãos, aqui é a minha biblioteca, ok? Tem muitos metidos a sabichão que o prazer deles é mostrar salas cheias de livros para dizer que são conhecedores da verdade. Agora aqui não, irmão. A minha biblioteca aqui, como vocês estão vendo lá no cantinho lá, ó, é simplesmente Bíblia. 3 livros Bíblia, ok? Então essa é a minha biblioteca. E o livro Bíblia, para a gente estar sempre fazendo comentário e apontando a Bíblia, está aqui. Então, irmãos, é o seguinte. Todos os metidos a sabichões, eles costumam dizer que a Bíblia não marca data do nascimento do Messias, né? E aí tem todo esse paganismo que o mundo comemora, né, no dia 25 de dezembro, chamado Natal, como sendo o nascimento do Messias, né? Eles falam Jesus, mas é aquilo que os irmãos já sabem, né? O sistema religioso é enganado pelo maligno, né, que o sistema religioso é do maligno. Então, o que eu gostaria que os irmãos entendessem? A Bíblia nos narra, sim, a data do nascimento do Messias como filho da Virgem, o nosso Salvador aqui na Terra. E a Bíblia nos narra, irmãos, dia, mês e ano do nascimento do Messias. E é o que a gente vai estar vendo agora. Porém, antes disso, nós já vamos olhar alguns textos, irmãos, em que a Bíblia nos revela que dia em profecia significa ano, ok? E outra coisa também que eu já quero deixar claro para os irmãos, que em se tratando de profecias, muitas profecias ela tem duplo sentido, ok? Ou seja, ela revela duas coisas, ou até tem profecias, irmãos, que até tem triplo sentido. É pouca, mas tem, ok? Então, por que eu já quero que os irmãos entendam isso? Ou prestem atenção, entender vai depender da fé de cada um, né? Uma vez que a Bíblia diz que a verdade ela é como uma espada de 2 fios, né? Ela penetra até a divisão da alma e do espírito daquele ser que tem uma fé. Então, não custa eu estar aqui
examinando a Bíblia e mostrando as verdades para os irmãos, né? É como sempre eu digo, eu leio a Bíblia aqui, os irmãos não estão vendo, mas eu cito os livros e depois os irmãos vão e conferem na Bíblia. Ok, irmão? Então agora nós vamos estar olhando o livro de Ezequiel, capítulo 4, irmãos, onde vai nos narrar, nos apresentar, né, uma parte que nos faz entender que dias comparado a anos, tá? E isso principalmente na linguagem profética, depois vai acontecer isso então. Então vamos estar olhando aqui Ezequiel 4, né? Os irmãos prestem atenção no livro que eu cito, né, para depois os irmãos fazer o estudo acompanhando, né, com a Bíblia, para que não fique só nas minhas palavras. É como sempre eu digo para o irmão, a verdade está na Bíblia, então é isso que os irmãos têm que fazer. Então vamos ver aqui Ezequiel 4, versículo 5 e 7, me parece. Vamos estar lendo aqui, irmão. Então, versículo 5 de Ezequiel 4 diz o seguinte: porque eu te dei os anos da sua iniquidade, segundo o número dos dias. 390 dias levará sobre ti a iniquidade da casa de Israel. E aí, preste atenção agora, ó. Porque eu dei os anos da sua iniquidade, segundo o número dos dias. 390 dias. Então, o que o texto aqui disse? Ele deu os anos com nome de dias. 390 dias será 390 anos. No versículo 7 diz a mesma coisa. Veja bem. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Voltará, pois, o rosto para o cerco. Essas outras partes não têm importância. Eu quero que os irmãos prestem atenção nessa parte que ele nos faz entender que dias é ano. Ok? Então essas partes vai ser linguagem profética. Então, só para os irmãos entender uma coisa. Primeiro ele já disse que deu 390 dias como anos. Depois deu umas 40 dias como 40 anos. E aí o irmão soma. 390 mais 40, 430 anos. Ok? Então alguma coisa na Bíblia tem que ter falando de 430 anos. Pois tem. Êxodo 26, me parece, se não me falha a memória, vamos dar uma olhada aqui. Êxodo 26, 33, parece que fala do tempo em que o povo judeu passou escravo no Egito. Foram um tempo de 430 anos. Entende? Deixa eu ver aqui, porque ele sumiu. Não estou lembrando, mas na pesquisa a gente encontra aqui, irmão. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se nós achamos o livro aqui. Não, acho que é Gênesis 15, 13. Vamos dar uma olhada aqui. Gênesis 15, 13, eu acho que eu estava bem por fora então. Né? Porque eu falei Êxodo, mas é assim, é muita coisa para a gente... E aí é como eu falo para o irmão, que nada é planejado. Né? A gente abre, inicia o vídeo, abre a Bíblia e vai estudando. Então vamos ver aqui. Gênesis 15, versículo 13 e 14 vai falar o seguinte.
Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também 400 anos? Sim, então tem uma parte da profecia que fala 430 e outra parte fala 400 anos. Inclusive, meu irmão, aqui foi a parte que nos falou dos 400 anos. Deixa eu dar uma olhada aqui, se não mostra o outro livro. Eu gosto de falar, por exemplo, porque a Bíblia ela tem essas diferenças, né? De um livro para outro. Aqui, ó, Êxodo 12:40. Vamos ver, eu sabia que tinha alguma coisa em Êxodo. Quer ver, irmãos? Só para os irmãos não falar que a gente está conversando fiado. Agora, uma coisa eu já digo para os irmãos, ela tem essas diferenças, não sei se é erro, né? Isso aqui com certeza é erro do escritor da Bíblia. Então, Êxodo 12:40 vai falar aqui o seguinte, ó. Aqui, ó. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Entende? Aconteceu que ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito, ok? Então, depois de 430 anos, foi levantado Moisés para tirar eles de lá, ok? Muito bem. Então, agora a gente já vai lá para onde o anjo revela quando a virgem engravida, né, quando ela concebe. Então o anjo ele vai nos narrar a data. E essa data que o irmão tem que prestar atenção, que é isso que nós vai levar a revelação da data do nascimento do Messias hebreu, nosso Salvador aqui na Terra. Que nada tem a ver com Jesus e muito menos com 25 de dezembro. Ok, irmãos? Então, o que eu queria que os irmãos entendiam antecipadamente é que dias, né, em profecia significa anos, e como eu disse também que a profecia, em muitas revelações proféticas, ela pode ter duplo sentido, né? Uma palavra pode estar significando duas coisas, ok, irmãos? Então, como eu disse, o assunto é complexo, né? Mas aquele irmão de fé sincera que assistisse aqui e depois acompanhar na Bíblia, ele vai entender a verdade. Sem dúvida, eu tenho certeza disso, porque quem nos revela a verdade é o Espírito Santo mediante a nossa fé. Então veja aqui, irmão, Lucas capítulo 1, versículo 26. Veja que o anjo vai narrar a data para nós aqui, ó. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado pelo Espírito Santo a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Aí no versículo 31 ele diz o seguinte: e eis que em teu ventre, ele falando para a virgem, conceberá e dará à luz um filho e pôr-lhe ao nome, aqui está Jesus, mas não é Jesus, como está lá em Isaías 7,14, Mateus 1, 22 e 23, né, o nome desse filho da virgem se chamaria Emanuel, ok? Então, voltando aqui no versículo 26, no sexto mês, ok? Agora, o que os irmãos têm que entender também? Que, para você entender a profecia bíblica, é seguido o calendário judaico, calendário hebreu, porque no calendário judaico, calendário bíblico, o primeiro mês do ano é o mês de março, a Bíblia. Inclusive eu tenho aqui o calendário, eu baixei um calendário aqui, e aí tem toda uma diferença também agora, que fala aqui no texto. O nome do primeiro mês no calendário hebraico, primeiro mês do ano no calendário hebraico, é Abib, que significa março, ok? Primeiro mês do ano, então, no calendário hebraico é março. Aí veja bem, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, não, março, abril, maio, junho, julho, agosto, ó, sexto mês. Então, a virgem, o que o anjo falou? No sexto mês, o anjo foi e falou para ela: você vai conceber e dar à luz um filho, se chamará Emanuel, ok? Então, a virgem concebeu, ou seja, engravidou no sexto mês do calendário hebraico, irmãos, presta atenção, que é o mês de agosto, que aqui no calendário hebraico ele está dizendo assim que é o... qual que é o mês de agosto aqui? Agosto, Elul,
é agosto em hebraico, tá? Então é Abib, Siv, Sivan, Tammuz, Av, Elul, e aí vai. Aí é muito difícil de falar o hebraico, até nunca estudei sobre o nome dos meses. Então, aí aconteceu o seguinte, hoje, por exemplo, se você pesquisar, às vezes você vai achar o calendário que está agora, o nome do primeiro mês no calendário hebraico está Nissan. Mas aqui está explicando o seguinte, ó. No pré-exílio babilônico, ou seja, antes do cativeiro babilônico, o primeiro mês do ano, que é o mês de março, se chamava Abib. E pós o exílio babilônico, está dizendo aqui que é aí que passou a chamar Nissan o primeiro mês. Mas sempre continua sendo março, ok? Então os irmãos já entenderam que a Virgem concebeu no sexto mês, tá? É o que a gente viu lá em Lucas 1:26. Vamos repetir aqui. Lucas 1:26. No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado pelo Espírito Santo a uma cidade chamada Galiléia, a uma virgem desposada, né, versículo 27, com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E aí lá no versículo 31 que ele falou, e eis que em teu ventre conceberá e dará à luz um filho, ok? Então o ponto principal é o sexto mês. Então, meus irmãos, isso quando eu encontrei essa data revelada na Bíblia, que foi quando a Virgem concebeu, meus irmãos, eu passei 3 anos comendo a Bíblia, dia e noite, noite e dia, com a esperança de encontrar alguma coisa falando sobre o terceiro mês na Bíblia. Porque veja bem, a mulher, ela concebe, ela dá luz após 9 meses, né, de gestação. Então, se ela concebeu em agosto, engravidou em agosto, aí, ó, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, 9 meses. Então o Messias, meus irmãos, ele é do mês de maio. E eu já vou falar antes para os irmãos, para ficar mais fácil para os irmãos entender, quando agora a gente vai lá, onde quando me revelou sobre o terceiro mês, que está lá em Êxodo 19, e lá que eu falo para os irmãos. O que aconteceu lá em Êxodo 19? É quando Moisés, o Pai Eterno na época, chamou Moisés, isso já depois que ele tirou o povo do Egito, dos 430 anos de escravidão no Egito, então Moisés tirou o povo do Egito, e aí então, a história lá em Êxodo 19, o Pai Eterno chamou Moisés para ele se preparar, fazer a purificação do povo primeiro, segundo e o terceiro dia do terceiro mês, olha só, terceiro dia do terceiro mês é dia 3 de maio, para subir no monte e receber a lei. E essa parte da profecia, meus irmãos, que ela tem duplo sentido. Você veja bem, naquela época, que Moisés é 1500 anos antes do Messias, né? Antes do Messias nascer aqui na Terra. Mas você veja bem que, naquele fato real, que é por isso que a Bíblia diz que muitas coisas que estavam acontecendo ali era sombra para as coisas futuras. Ou seja, um fato real que estava acontecendo ali, estava revelando algo para o futuro. Que foi nesse caso aí. Né? Quando o Pai Eterno então chamou Moisés, né? Mandou ele purificar no primeiro, segundo e no terceiro dia para subir no monte e receber a lei. E essa parte que é importante para os irmãos entender que dia significa ano, né? Então, mas vamos ver aqui o que aconteceu, o que eu falo para os irmãos, quando me foi revelado essa data de Lucas 1:26, que foi no sexto mês que a Virgem concebeu, né? E daria luz, então eu contei. 9 meses, deu o mês de maio. Então, meus irmãos, o Messias é do dia 3 do ano 3, o dia 3 de maio do ano 3. Nada a ver, meus irmãos, com 25 de dezembro. Nada, nada, nada a ver. Então agora vamos aqui, veja bem, Êxodo 19. Eu vou ler o texto, depois a gente vai fazer o comentário no ponto principal, mas presta atenção como que já começa aqui, ó. Que nem eu falei, depois que me foi revelada a data do sexto mês que a Virgem concebeu, eu esperava encontrar na Bíblia falando algo sobre o terceiro mês, que seria o mês de maio, o mês que Jesus, o Messias, devia nascer. E olha como começa o capítulo 19. No terceiro mês, ó, quando eu vi isso, me maravilhei, fiquei, olha, maravilhado, e examinei o texto, até no versículo 7 mais ou menos já bastou. Encontrei toda a verdade, toda a revelação sobre o nascimento do Messias, que foi o próprio Pai Eterno, o Espírito se fez carne e veio cá na terra entre nós, como o Messias Salvador, o Filho da Virgem. Né? Então, ó, no terceiro mês, eu vou ler mais as partes que nos envolvem a data, para os irmãos entenderem. Da saída
dos filhos de Israel do Egito. Por que isso também? Que a Páscoa, que é no mês de março, então o povo foi tirado daquele 430 anos da escravidão no primeiro mês do ano. A Bíblia está lá em Êxodo 12, né? 12 e 13. Então, aqui fala no terceiro mês após a retirada, que nos confirma novamente o mês do maio, né? Que o terceiro mês após a retirada dos filhos de Israel do Egito, que saiu em março, abril, maio. O terceiro mês é mês de maio. E aí vamos na parte que nos vai... e veio Moisés e chamou o ancião. Vamos ver aqui onde que o pai fala para Moisés. Então, disse também o Senhor para Moisés: vai ao teu povo, santifica-os hoje, amanhã, né? Eles lavem suas roupas e estejam prontos para o terceiro dia. Olha aqui, ó. Esse que é o ponto que o irmão precisa entender. E tem duplo sentido essa profecia aqui. Por quê? Dia é ano. Então o terceiro dia está falando do ano 3. Tá? Lembra também, irmão, que antes do nascimento do Messias aqui na Terra, o ano no passado ele era decrescente. Ou seja, ele vinha do mais para o menos. Do 10 para o 0, entendeu? Depois que o Messias nasceu aqui na Terra é que o ano passou a crescente. Inclusive isso faz confusão, né? Que ele nasceu no ano 3 decrescente e morreu no ano 32 com 33 anos. E o povo não consegue entender o porquê. Mas depois que eu encontrei a data toda, eu entendi certinho o porquê. Ok? Então aqui o terceiro dia ele está tendo duplo sentido. Que está falando o terceiro dia, dia em profecia é ano, então está falando no terceiro ano, ou o ano 3. E também está revelando o dia 3 literalmente. Terceiro dia é o dia 3. Então veja bem, vamos ver mais para frente aqui, se fala de novo. E disse ao povo: estáis pronto ao terceiro dia. De novo, versículo 15, Êxodo 19. Então tá. No dia 3, voltando lá para o início do capítulo, do terceiro mês, voltando aqui no versículo 11, do terceiro dia, que significa o ano 3, nesse dia, Moisés subiu o monte para receber a tábua da lei do Pai Eterno, nesse fato aqui. Porém, a profecia, meus irmãos, estava revelando algo lá para o futuro, que seria o nascimento do Messias aqui na terra como homem, o Filho da Virgem, nosso Salvador. Por isso que ele fala aqui, ó, no versículo 12, no versículo 11 de Êxodo 19, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia, que é o dia 3 do mês 3 do ano 3, o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo. Então aqui estava revelando o nascimento do Messias, o Filho da Virgem, aqui na terra com o nosso Salvador. Então vocês vejam como que a profecia, a Bíblia é riquíssima em nos revelar a verdade. Então, meus irmãos, o verdadeiro Messias, o nosso Salvador, ele é do dia 3 do mês 3 do ano 3 decrescente, antes de Cristo, né? Antes de Cristo, ok? Porque aí, a partir de que ele nasceu, então ele nasceu no ano 3, no ano 2 ele fez um ano, no ano 1 ele fez 2, aí foi o ano crescente. No ano 32 ele tinha 33 anos, foi quando ele morreu. Ok, meus irmãos? Então era isso que eu tinha para conversar com os irmãos e mostrar para os irmãos que a Bíblia nos revela toda a verdade, meus irmãos. Por isso eu digo, eu digo que a palavra diz. O Pai diz: examinai as Escrituras, porque nela está a verdade para a sua salvação eterna. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, meus irmãos, é isso também que o próprio Messias, quando ele esteve aqui, né, que é o Pai que esteve aqui na terra como Filho da Virgem, nosso Salvador, o qual nasceu dia 3 de maio do ano 3. Nada a ver com 25 de dezembro, gente. E uma coisa que eu já quero deixar também para os irmãos entender. Os irmãos entendem que existe o tal do número da besta na Bíblia. 666. E a besta se refere ao diabo. O mundo jaz no maligno, né? É o maligno, o demônio que domina esse mundo. E toda a vida, a vontade do diabo é ser o próprio Pai poderoso. Então por isso, veja bem, olha só o que ele fez. Ele escolheu o número 666,
que é 2 vezes o número que nos revela a data sobre o nascimento do Pai, que é 3 do ano 3, ou seja, 333. E o diabo, querendo ser 2 vezes mais poderoso, então duplicou esse 333 para 666. Vocês viram, irmão, que tudo tem fundamento? Agora, o que não tem fundamento é o diabo querendo ser o próprio Pai Eterno. Isso não tem como, né? O nosso Pai Eterno, ninguém, nada há que seja mais do que Ele. Ele é o tudo, a nossa rocha, a nossa vida, nossa luz e a nossa salvação eterna. Ok, meus irmãos? Então fiquem na paz e sejam abençoados e examinem a Bíblia. Não acrediteis em nada que eu falo sem antes conferir na Bíblia. Ok, meus irmãos? Então, desde já, uma boa noite e até o próximo vídeo.